So we've been looking at the number 126 as a prophetic symbol. Então estivemos olhando o número 126 como um número simbólico We profético. saw that the number 126 is a symbol of the 2520. E vimos que o número 126 é um símbolo do 2520. And it brings us to the year 2014, E isso nos traz até 2014. as there are 126 years from 1888 to 2014. Assim como vimos que existe 126 anos de 1888 a 2014. So something that is, I think, unique to this movement, Então, uma coisa que foi adicionada a este movimento, something that has been a way of interpreting the Bible that has been open to us, uma maneira de interpretar a Bíblia que foi aberta para nós, since Christ revealed himself as the Palmoni, or the wonderful numberer. desde que Deus se revelou como sendo o Palmoni, ou o grande numerador. Is the identification of chapter and verse numbers as being of prophetic significance. É a identificação dos capítulos e dos versículos como interpretações proféticas com significados So from específicos. this perspective, we've been going through the Bible, Então, através dessa perspectiva, nós temos ido à Bíblia, chapter 1, verse 26 of various books, indo em capítulos 1 e verso 26 de vários capítulos da Bíblia, and we've been seeing that vários livros da Bíblia. that these verses are shedding light on the things that happened, that began to take place in 2014. E temos visto que, nesses versos, algumas coisas começam a acontecer a partir de 2014. Elas têm o seu lugar em One thing 2014. that confirms the validity of what we're doing Uma das coisas que confirma o que temos feito is that the things that we're seeing from chapters 1, verse 26 of the different books é que as coisas que temos vistos do capítulo 1, do verso 26 de cada um desses livros, we see them for the most part in other lines. nós temos visto partes de outras linhas. What I mean by that is we have other lines in which these truths are taught. Então, o que eu quero dizer é que existem outras linhas onde nós pegamos esse pensamento. We have other lines that teach us that from 2014 the latter rain is being poured out. Então, temos entendido através dessas linhas que 2014 é quando o derramamento da chuva em 2014 começa a That ser teach us that feito. from that same year God is finalizing the work of entering into covenant with the priests. Então, vemos que Cristo está terminando esse trabalho de aliança com o seu povo em 2014. That teach us that from that point two classes are seen in the movement. Então, vemos que duas classes têm sido distinguidas no movimento. And a falling away takes place. E uma We queda have tem tomado many other lugar. lines that teach all of these things. Nós temos outras linhas que também ensinam essas coisas. So when we see chapters 1, verse 26 simply elaborating on these already established understandings, Então, ao vermos vários capítulos 1, verso 26, trabalhando a favor de todos esses aspectos, I think it confirms the validity of the approach. eu acredito que valida a forma como nos aproximamos desse assunto. So the ones that we had covered up to this point Algo que foi demonstrado através desse were, ponto if I'll just quickly summarize them, we went to Acts 1, verse 26, nós fomos até Atos 1, verso 26, where we saw the selection of Matthias, onde vemos a seleção de Matias, and we saw that this is representing the making up of the number of priests. e vemos que essa é chegando ao número completo de sacerdotes, dos It's discípulos. also identifying a work of organization. E também é marcado como um trabalho de organização. And we looked at Joshua 1, verse 26, Então, vimos também Josué, capítulo 1, verso 26. Isaiah, Na verdade, Isaías, where we see the judges being restored, onde juízes são restaurados. the judges being leadership, Os juízes sendo liderança, is identifying that, is telling us that in 2014
there's a leadership that is being identified. Então, identificando que desde 2014 existe uma liderança que tem sido levantada. Not only being identified, but being put in place. Não apenas sendo identificada, mas sendo colocada em seu devido lugar. We spoke briefly about the test of Aaron's rod that budded. Vemos também que o teste da vara de Arão That é became também um present exemplo in disso. 2014. E essa também é uma verdade presente a partir de When the 2014. rebellion of Korah, Dathan, and Abiram was being repeated. Quando a rebelião de Coré, Datã e Abirão aconteceu. Right? And the priesthood that was ordained by the Lord E o sacerdócio que foi ordenado pelo Senhor is the rod that received the rain. é o cajado que recebe o reino. Right? The rain that caused it to bear almonds and bud. Der Regen, der dann den Stab dazu brachte, auszusprießen und Mandeln zu tragen. And in 2014, that was clearly a future for America and this side of the movement. Und im Jahr 2014 sehen wir es ganz deutlich, dass dies Future for America war. Right, so we see here in Isaiah 26, it's both identifying, it's teaching that there's a leadership that is being identified and being established. Então tem identificado que essa liderança tem sido identificada e estabelecida. Eingesetzt, identifiziert und eingesegnet. We're into Numbers 1 verse 26, Nós fomos até Números 1, verso 26, where we see the numbering of the children of Judah that were old enough to go to war. vimos que a quantidade de filhos de Judá que iriam para a guerra, o número deles, We're saying the war is the conflict at midnight within the context of the priests. a guerra é o contexto da meia-noite na linha dos sacerdotes. And now their number is being finalized, it's being made up. E esse número tem sido quase finalizado. We're saying that is the process that has been taking, that is now underway. E esse é o processo que tem acontecido até agora, As we approach midnight. ao nos aproximarmos da Judges meia-noite. 1 verse 26, Juízes 1, verso 26, where we see Bethel, which was Luz, being destroyed, nós vemos que Betel, que significa luz, tem sido destruída and a counterfeit Luz being built. e uma cidade contrafação tem sido erigida. And this is teaching us about the passing by of the house of Adventism, Então isso tem mostrado que é o adventismo sendo passado por alto. and as Jeff expressed it, that we have a counterfeit priesthood that is being raised up at that point. E assim como o Jeff mencionou, existe um sacerdócio sendo levantado no seu lugar, uma contrafação do Right, to sacerdócio, counteract or oppose the true priesthood that is being established at that point. para se contrapor aos verdadeiros sacerdotes que têm sido levantados. Samuel 1 verse 26. Então fomos para 1 Samuel, capítulo 1, verso We 26. see Samuel is seen here being taken to the temple. Então vemos aqui Samuel sendo levado até o templo. We spoke about how Samuel was replacing Eli. Vemos como que Samuel estava substituindo Eli. So this is again touching on that theme of a new leadership being put in place with the old dispensation being set aside. Então estamos tocando novamente no assunto da substituição dos sacerdotes, da liderança, substituição da liderança. Then we went to Mark 1 verse 26, Então fomos para Marcos 1, verso 26, which identifies the casting out of unclean spirits. onde vemos os espíritos imundos saindo. And we spoke about the line of the Last Supper, E falamos um pouco sobre a linha da última ceia, which takes place at the prediction before midnight. que toma lugar na meia-noite, We showed why that was so based on Millerite history. que é baseado na história milerita. And Judas there came fully under the control of demons.
E Judas, ele é tomado por demônios ao deixar a mesa. Right? This is the falling away of the tares. Essa é a queda, ou a saída do joio. Right? Now, the opposite development is being spoken of here. Um desenvolvimento oposto a isso tem sido colocado também aqui. Now, the question was asked, why are the demons only being cast out at this point? Shouldn't we have a righteous experience from 9/11? I think that was the way the question was conveyed. Então, uma das perguntas que foram feitas é por que os demônios não estão saindo a partir de 1 de setembro, mas somente agora, nessa época específica? Ausgeworfen oder ausfahren, sollten wir nicht eine gerechtfertigte Erfahrung schon seit dem 11. September haben. And I answered that by basically saying, E isso está basicamente dizendo, it's true if you look at the line of the movement, você consegue ver isso através da linha do movimento. right? The movement's been received the baptism of the Holy Spirit since 9/11. O movimento tem recebido o batismo desde 11 de setembro. And once you are baptized, Uma vez que você é batizado, you enter upon the process of sanctification. você acaba entrando em um processo de santificação. So the movement since 9/11 has been in this undergoing this sanctification process. Então, o movimento tem entrado em um caminho de santificação desde 1 de setembro e continua nesse processo. And it's going to be glorified, we could say, at the Sunday law. E será glorificado no decreto dominical. Okay, so ideally, or rather if we look at the line of the movement, that's what is clearly portrayed. Então, quando nós vemos na linha do movimento, isso é claramente But when you look representado. at us individually, Mas quando olhamos para nós individualmente, how that plays out for us as individuals is different. como que isso se aplica a nós individualmente? Eu creio que isso seja Right? diferente. God's ideal for us is that from the moment we are justified and receive and are baptized, that we have a sanctified walk and never sin again. Então, é parte do momento que eu sou justificado e que sou batizado, é que eu agora vou começar a trilhar esse caminho. And that's how it should be. E isso é como deveria But for many ser. of us, that's not what has happened. Mas para muitos de nós, não foi isso que aconteceu. Right? So what I believe this passage is teaching, Então, o que eu acredito que essa passagem esteja ensinando, right? And I'll say given that fact então, através desse fato, that many of us have not had the type of walk that we should have had, então é através desse fato que vemos que nós não estamos trilhando o caminho que deveríamos estar trilhando. I won't say no one is having a correct experience, Ich sage jetzt nicht, dass niemand eine korrekte Erfahrung hat, because the Bible says that there are Enochs in every generation, denn die Bibel sagt uns, dass es Henoche in jeder Generation gibt. and there are Enochs among us. Und es gibt Henoche unter uns. Even if with our human eyes we don't recognize them as Enochs. Und auch wenn wir sie mit unseren menschlichen Augen nicht erkennen. Right? But what I believe this verse is teaching, Mas o que eu acredito que esse verso esteja ensinando, and I think the same idea is conveyed elsewhere, Und ich glaube, dass diese Idee auch an anderer Stelle herübergebracht wird. that it's by God's mercy essentially that we're still here, é pela misericórdia de Deus que ainda nós estamos aqui, that we've come as far as we have. Dass wir schon so weit gekommen sind, wie wir eben gekommen sind. But at this point, God is calling us to set our houses in order. mas neste momento Deus está falando para nós colocarmos a casa em ordem. Right, if we look at this symbolic representation, cast out the demons that remain. Right?
Se olharmos simbolicamente para o que significa, são esses demônios saindo. One of the ways that he's doing this Uma das maneiras que ele tem feito isso is through the light that has been shed of late on the nature of man. E uma das maneiras como Deus tem feito isso é através da luz que veio através do estudo da natureza do homem. Right, a lot of studies have been given of late on the nature of man and the dynamics of victory over sin. Muitos estudos têm sido feitos através da natureza do homem e como é possível a vitória sobre o pecado. In order to give us a correct understanding of these things, because many of us we've not understood them as we should. Das richtige Verständnis über diese Thematik zu bekommen, denn ich denke, viele von uns haben nicht die richtige Sichtweise darüber gehabt. And by understanding them, we can effect that change that we need in our lives, in our walks. E entendendo esse tema, nós podemos fazer essa mudança em nossa vida através das nossas obras e como fazemos as coisas. Right. So on one hand, Judas is coming fully under the control of demons. Então, em uma mão, nós temos Judas sendo controlado por demônios. Then you have the other class, whereas Judas is a tare. You have the other class represented by the wheat. Então, você tem uma outra classe, Judas representando o joio, e a outra classe representando o trigo. And they are perfecting the work as it relates to themselves. Und sie perfektionieren die Arbeit, nämlich in ihm selbst. Right. So as we understand that this is the work that God is now doing, Então, entendermos que esse é o trabalho que Deus está fazendo neste momento, right, we are also to move with understanding to cooperate with him in that work. nós temos que começar a nos mover e cooperar com Deus neste trabalho. Or rather to be doing the things the line says we should be doing, Em lugar de fazer o que a linha nos pede para fazer, at the time the line says we should be doing them. no momento em que a linha nos diz para fazer. Right, that's where we left off. Isso foi o que nós vemos. I'll ask us Vimos. to continue on Nós vamos continuar a partir daqui with Luke 1, verse 26 and 27. com Lucas 1, 26 e 27. Luke 1, 26 and 27. Lucas 1, verso It 26 says, e "And in the 27. 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused of a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary." E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. So there are a number of things that we see here. Então, uma das coisas que podemos ver aqui, Right, the angel Gabriel is descending. quando o anjo Gabriel está descendo. All right, what does it mean when we see an angel descending? Então, o que significa quando um anjo está descendo? We have an illustration of that in Revelation 10. Nós temos uma demonstração de Apocalipse 10. An angel descended, and the angel of Revelation 10 is the light of the first angel. Und also wir sehen dort in dem Kapitel, wie ein Engel herunterkommt. Und dieser Engel aus Offenbarung 10 trägt die erste Engelsbotschaft. We have another illustration in Revelation 18 Nós temos outra revelação, outra demonstração em of an Apocalipse angel 18, descending. quando um anjo está descendo. And there we have the increase of knowledge, or the light of the fourth angel. Então temos um aumento de conhecimento, ou o quarto anjo. Right? And we've taught in this movement, Nós somos ensinados neste movimento, or rather, it's stated in the spirit. Yeah, I'll say that. We've taught in this movement nós somos ensinados neste movimento that it was Gabriel, the angel Gabriel, who unsealed to Miller the light of the first angel's message. Nós fomos ensinados que foi o anjo Gabriel que disselou as mensagens de Daniel para Miller. Right? So now we have Gabriel descending again. Então temos Gabriel descendo novamente. So when he's descending, what is he doing? He's unsealing light. Então quando Gabriel está descendo, o que ele descela? Ele descela Right? And luz. was there an unsealing of light in 2014? E vemos também um anjo descendo, disselando luz em Yes, there 2014. was.
light of Ezra 7:9. Então, temos luz revelando através de Esdras 7:9. And we can deduce, based on the witness of the history of the first angel, E baseando-nos na história do primeiro anjo, and this verse right here, e esse verso aqui, that it was Gabriel who came to open this, unseal this light to God's people. foi Gabriel que veio e abriu essa mensagem para o povo de Deus. But I'd like us to take note of something, Agora, para tomarmos nota de alguma coisa, which is when Gabriel descended, what message was he bearing within the context of the passage? então, quando Gabriel desce, de acordo com o contexto, que mensagem que ele traz? It was the message of the birth of Christ, Foi a mensagem do nascimento de Cristo. or rather, if we're going to be more specific, Ou se você for mais especificamente, that a woman was, I'll just say it, the incarnation, right? foi a mensagem da encarnação. Right, the incarnation, that the Holy Spirit was going to come upon her and she would conceive of the Holy Ghost. E o Espírito viria até ela e ela conceberia através do Espírito Santo. So in this post-2014 period, the subject of the incarnation is present truth. Então, vemos que em 2014 a verdade da encarnação tem sido aberta para nós. And what is the incarnation? It's the union of divinity and humanity. E o que é a encarnação? É a junção da humanidade com a divindade com a humanidade. I think it was shared here earlier from the pulpit Eu acho que isso aqui já foi compartilhado do púlpito, or rather, it was conveyed in the reading of the vows, Beziehungsweise es wurde durch die Taufgelübde vorübergebracht, that humanity united with divinity que humanidade unida à divindade does not sin. não peca. Right? Okay, so the incarnation is present truth, at least since 2014. Então, a encarnação é verdade presente desde, então, So 2014. it's no coincidence again that since 2014 Então, também não é coincidência, novamente, que desde 2014 we've had an increase of knowledge on this very subject nós temos um aumento de conhecimento sobre esse assunto específico, through the study on the nature of man. através do estudo da natureza do homem. Let's look at Colossians 1 verse 26. Vamos, então, para And this is in the same line of Colossenses thought. 1:26. It says, even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but is now made manifest to his saints. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Now, if you read Colossians 1 in context, you'll have to ask yourself, what mystery is he talking about? Agora, se você for ler o contexto de Colossenses 1:26, você tem que falar de que mistério é esse. It's the mystery of godliness. É o mistério da And the mystery divindade. of godliness is Christ in you, the hope of glory. E é Cristo em você, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Which is divinity united with humanity, Que é a divindade unida à humanidade. which is the incarnation. Que é a encarnação. And those who have this experience do not sin. E todos aqueles que têm essa experiência, eles não pecam. And this is the work that is being accomplished among the priests at this time. E esse é o trabalho que tem sido completado nos sacerdotes neste tempo, Represented by the ripening of the fruit under the showers of the latter rain. representados através do amadurecimento do grão através da chuva. All right, so there's a passage there from SW, I think that's Southern Watchman, April 4th, 1905. E nas notas existe uma referência que vamos ler agora, que é SW, 4 de abril de 1905. Those who commune with God walk in the light of the Son of Righteousness. They do not dishonor their Redeemer by corrupting their way before God. Heavenly light shines upon them.
As they near the close of this earth's history, their knowledge of Christ and of the prophecies relating to him greatly increases. They are of infinite worth in God's sight, for they are in unity with his Son. To them the word of God is of surpassing beauty and loveliness. They see its importance. Truth is unfolded to them. The doctrine of the incarnation is invested with a soft radiance. They see that the scripture is the key that unlocks all mysteries and solves all difficulties. Those who have been unwilling to receive the light and walk in the light will be unable to understand the mystery of godliness, but those who have not hesitated to take up the cross and follow Jesus will see light in God's light. Aqueles que comungam com Deus caminham na luz do sol da justiça. Eles não desonram seu Redentor, corrompendo seu caminho diante de Deus. A luz celeste brilha sobre eles. Ao aproximarem-se do fim da história da Terra, seu conhecimento de Cristo e das profecias relativas a Ele aumenta consideravelmente. Eles são de valor infinito à vista de Deus, porque estão em unidade com seu Filho. Para eles, a palavra de Deus é de insuperável beleza e encanto. Eles veem sua importância. A verdade é desdobrada para eles. A doutrina da encarnação é envolvida por um brilho inefável. Eles veem que a Escritura é a chave que abre todos os mistérios e resolve todas as dificuldades. Aqueles que não quiserem receber a luz e caminhar na luz serão incapazes de entender o mistério da piedade, mas aqueles que não hesitaram em seguir a cruz e seguir a Jesus verão luz na luz de Deus. Okay, so I'm saying this passage is talking about 2014. It's talking about now. Então, essa passagem está falando sobre 2014, está falando sobre agora, Or this post-2014 history. ou sobre essa história após Right, we are 2014. now nearing the close of this earth's history. E agora nós estamos no fechamento da história dessa terra. We are now receiving an increase of knowledge. E agora nós estamos recebendo um aumento de conhecimento. And the doctrine of the incarnation, E a doutrina da encarnação right, is now being invested with a soft radiance, or is being clarified. E esse tema tem sido agora bem clarificado. And there are among us those who've been unwilling to receive this light. E vemos que entre nós existem pessoas que não querem receber, não estão dispostas a receber essa luz. And there have been surprising upsets, I should say. E eles têm sido surpreendidos com uma tristeza. Überraschende, dass die Leute Upsets, disappointments. Eles têm sido desapontados Of people who you'd least expect por pessoas que ao menos esperam, falling away from the movement, que estão caindo, saindo do right, movimento, on this very point. exatamente sobre este tema, em cima Right? There desse are those who've tema. been unwilling to receive the light and walk in the light. Então, tem pessoas que não estão It says dispostas, unwilling. Yeah. pessoas que não têm sido, não estão dispostas a receber a And luz, they've been unable to understand the mystery of godliness. e eles não têm entendido qual é o mistério de Deus, da divindade. Okay. So I'll ask us, the last verse we'll look at in this same line of thought O último verso que nós veremos nesse pensamento, através desse pensamento, is Genesis 1, verse 26. é Gênesis 1, 26. Genesis 1, verse 26, it says, "And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth." E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. So what is that? Então, o That's que é being isso? described? O que isso tem Right? It's the descrito? nature of man. É a natureza do homem, That man is made in God's image, que o homem é feito através da imagem de Deus. right? So, as man is made in God's image, E ao homem ser feito à imagem de Deus, right, we have these a higher nature and a lower nature, nós temos essa natureza superior e a natureza inferior. right? With the lower nature that must be subject to the higher powers.
Então a gente vê que a natureza inferior ela tem que ser submissa às This is altas. God's image, Essa é a imagem de which is Deus, also our image, que também é a nossa imagem. or rather, it's the image to which God is seeking to restore us in this time. Ou é a imagem que Deus quer restaurar em nós, neste momento, no tempo. Let's look at another line of thought. Vamos agora olhar outra linha de pensamento. Let's look at Romans 1, verse 26. Vamos ler Romanos 1, verso 26. Before we come to Romans, let's look at Deuteronomy, let's look at Deuteronomy 1, verses 24 to 26. Antes disso, vamos ler Deuteronômio 1, do verso 24 a 26. And it says, And they turned and went up into the mountain and came unto the valley of Escol and searched it out. And they took out of the fruit of the land in their hands and brought it down unto us and brought us word again and said, It is a good land which the Lord our God doth give us. Verse 26. Notwithstanding, ye would not go up, but rebelled against the commandment of the Lord your God. E foram-se e subiram a montanha e chegaram até ao vale de Escol e o espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos e nolo trouxeram e nos informaram, dizendo, Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. So what is verse 26 here telling us? Então o que o verso 26 aqui está nos dizendo? We see that they went to search out the land of Canaan. Vemos que eles foram espiar a terra de Canaã. And they, Caleb and Joshua, E brought the Josué, fruit of the land. e Caleb tomaram do fruto da terra. So if we think abstractly, Então, vemos abstratamente, de forma abstrata, right? So you're seeing they're coming here in 2014. There's fruit that they're bringing, então você vê aqui figurativamente eles trazendo esse fruto em 2014. so I'm saying that fruit. What causes fruit? What develops fruit and ripens it? Então, quero dizer, o que causa dar fruto? O que faz, Or rather, I won't say what develops it, but what ripens the fruit. mas o que colhe? O que faz It's the rain. o fruto amadurecer? É a Right? chuva. So there's rain that is being seen. There is rain that is symbolically being represented here. That is seen in connection with the fruit. Então existe uma chuva aqui conectada com o fruto. And the fruit you can identify as it's food. It's God's word. E o fruto você pode ver como comida, a palavra de Deus. And you have one class that is rejecting it, E você tem uma classe que está rejeitando isso. right? And it says they rebelled. E eles se rebelam. So you see a rebellion there, Então você vê uma rebelião lá. and they are refusing to enter Canaan. E eles se recusam a entrar em Canaã. And the refusal to enter Canaan E ao se recusarem a entrar em Canaã, I'm saying is a symbol of the Sunday law. estou dizendo que isso pode ser um símbolo Or da... rather, Canaan is a symbol of the Sunday law. É um símbolo da lei dominical. Because so many years later, when Joshua entered the land of Canaan, Porque muitos vêm até Josué e Caleb. we see him taking Jericho in that time period. Nós vemos que eles tomam Jericó nesse And período de Jericho we tempo. can show as a symbol of the loud cry E Jericó nós podemos ver como um símbolo do alto at clamor the Sunday law. no decreto dominical. So you have these people, they're essentially, the refusal to enter Canaan typifies the refusal of the messages that were the beginning of the latter rain in 2014. That's basically the point I'm trying to convey.
Então nós vemos que eles, ao se recusarem em Canaã, isso tipifica a recusa das mensagens que foram o início da última chuva em 2014. Right? So you have these people, they're rejecting these messages and the work that they are supposed to be doing. Então eles rejeitam essa mensagem e o trabalho que eles deveriam supostamente estar fazendo. Then you have another class represented by Caleb and Joshua. E agora existe uma outra classe representada através de Josué e... But this verse is identifying a rebellion. Mas eles é identificado como rebelião. And what happened to the rebels? E o que acontece com os rebeldes? Right? They were judged right then and there. Eles foram julgados Right? That they wouldn't enter the promised land. e eles não poderiam entrar na Terra Prometida. So this is something that we've said about this falling away that began in 2014. Então, algo que temos falado que começa a acontecer aqui em 2014, When Judas fell away, quando Judas cai, quando ele sai, he left the table never to return. ele sai da mesa para nunca mais retornar. He went out and it was night. Ele saiu quando era noite. Eternal night to him, I think the Spirit of Prophecy says. É noite eterna, o Espírito de Profecia diz. Right? And the chapter of Desire of Ages that speaks of the crisis in Galilee, O capítulo Desejado das Nações, que fala or rather, sobre let me crise na minimize the Galileia. number of lines I'm going to draw. So it's something that we've said. Então, existe algo que nós temos dito, Yeah. That of those falling away in this time period, que todos aqueles que caem nesse período, that they're not coming back. People are sealing their eternal destinies. que aquelas pessoas que saem, elas estão selando o seu destino para sempre, Based on the decisions that they're making in relation to these truths. baseando-se nas decisões que elas tomaram em relação a essas verdades. Right? Now, I had a discussion about this with some brethren, Agora, eu discuti esse assunto com alguns irmãos, where they're saying, does that really mean that the people who rejected this message, that they're truly lost? num sentido de que quem rejeita as mensagens desse movimento está realmente perdido. And I'm saying if you follow this and other lines to their logical conclusion, they're saying yes. Estou falando que se você seguir a linha lógica de outras linhas através de raciocínio, então sim, a resposta é sim. But I'd just like to put in another line of thought, Mas eu gostaria de colocar outra linha de pensamento, and I'm just putting it out there something to think about, mas eu só gostaria de fazê-los pensar um pouco, which is Ellen White's vision na visão de Ellen White, about the platform and the foundation. quando ela cita a plataforma ou a fundação, That some stood off the platform, que aquelas pessoas que saem da plataforma, and of course some of those who stood never got back on. é claro que existem aquelas pessoas que nunca mais voltam para a plataforma, But through the exhortations of those who remained on the platform, mas através das exortações das pessoas que estão na plataforma, some of those who had stepped off got back on. alguns daqueles que saíram da plataforma, eles retornam de novo para a plataforma. Now, I think I'm seeing that in some places personally, Eu acho que eu tenho visto isso em alguns lugares especificamente. I have at least personally 2 examples, Eu tenho pelo menos 2 exemplos and I think people have spoken of others. e acho que as pessoas têm falado sobre outros. And for me, it's been a surprising development E para mim tem sido um desenvolvimento of some people surpreendente that left the movement in 2014 specifically, que você vê algumas pessoas que deixaram o movimento em 2014 especificamente and now they're suddenly coming back. e do nada agora eles estão voltando And they're novamente. asking, where do I begin if I want to catch up? O que eu quero dizer,
eu quero ver o que vai acontecer, o que isso significa. So that may be a fulfillment of that development Talvez seja um cumprimento daquele that we desenvolvimento see in Ellen White's vision. que vemos através da visão de Ellen White. But this passage is saying that people are determining their eternal destinies Mas essa passagem está falando categoricamente que eles estão selando os seus destinos, based on how they're treating these messages. baseado em como que eles tratam essas mensagens. Okay, so let's turn to Proverbs 1, verse 26, Então, vamos ler Provérbios and 1, we'll read verso up to verse 26, 31. e vamos ler até o verso 31. And it says, I also will laugh at your calamity, I will mock when your fear cometh. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish come upon you, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. For that they hated knowledge, and did not choose the fear of the Lord. They would none of my counsel, they despised all my reproof. Therefore shall they eat of the fruit of their own way, and be filled with their own devices. Também, de minha parte, eu me rirei, na vossa perdição me zombarei, e vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Within the context of the history of the priests, Nós estamos lendo no contexto dos sacerdotes. what is the destruction that comes as a whirlwind? O que é uma destruição vinda como um redemoinho? Right? Saying Tormenta. that's midnight, Nós dizemos que é meia-noite, which at the macro level would be the Sunday law. que numa visão macro é a Sunday Law, que é o decreto dominical. When the papacy, the whirlwind, Quando o papado, que é essa tormenta, esse redemoinho, comes to essentially overthrow God's people. vem para derrubar o povo de Deus. And God is here saying, you know what? I'm going to laugh at your calamity. E Deus aqui diz que ele vai rir da perdição, da I will calamidade. mock when your fear cometh. Ele diz que ele vai rir quando a calamidade vier. So there's a people for whom he's saying, I'm not going to help you. Deus está dizendo, eu não vou ajudar vocês. Right? They essentially closed their probation. Então, essencialmente, Deus já foi fechado aqui And he tells a them, graça. and he tells them why this is going to why this is so. E Deus, ele diz por que isso está acontecendo. It says because they hated knowledge. Porque diz que eles odiaram o conhecimento. Right? The latter rain, A chuva serôdia, right? The knowledge or the increase of knowledge, ou o conhecimento, o aumento de conhecimento, which would have prepared them for this development at midnight. que prepara-os para esse desenvolvimento que chega até a meia-noite. Therefore, they're not prepared for that event. Eles não estão preparados para este evento. And it says they shall eat of the fruit of their own way and be filled with their own devices. Ele acabou de ler o So that is verso what happened 31. to Judas as well. Isso acontece com Judas também. Let's turn to 2 Samuel 1, verse 26. Segundo Samuel, capítulo 1, verso And it 26. says, I am distressed for thee, my brother Jonathan. Very pleasant hast thou been unto me. Thy love to me was wonderful, passing the love of women. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mas maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. So here, David is lamenting the death of his friend. Aqui, Davi está lamentando a morte do seu amigo, The death of his brother, a morte do seu irmão, right? Who was formerly his companion. que formalmente era o seu companheiro. And I think this is pointing to the experience of many E aqui está dizendo como a experiência de muitos, from 2014 right to the present day. de 2014 para até o presente dia.
presente of tempo. people watching their Jonathans, right? Porque pessoas estão vendo Jonatas, The people who they love, as pessoas que eles amam, right? Their former brethren in the faith, os nossos irmãos na fé, right? Falling away and walking away from the truth. que estão caindo da verdade. And you know when they do that, they're walking away from their eternal salvation. E quando eles fazem isso, eles estão saindo da salvação eterna. And there's this experience of mourning that David is going through, E essa experiência que Davi está tendo neste momento. right? So for many people, Então, para muitas as I've been pessoas, seeing it, como eu tenho visto, right? Their Jonathan is their best friend who grew up with them in the church and received this message together. e vemos que Jonatas é o amigo de Davi, que cresceu nessa igreja e recebeu a mesma mensagem que ele. Right? Their Jonathan is a parent, right, who turned their back on the truth, right? Mas Jonatas é aquele parente que se vira as costas para a verdade. Their Jonathan's their spouse, a husband or wife, E, right? And this is what we're seeing. This is what is taking place right now. e isso é o que está tomando lugar neste momento. Okay. In another line of thought, let's look at 1 Kings chapter 1, verses 24 to 27. Então, em outra linha de pensamento, vamos abordar agora 1 Reis 1, 24 e 27. It says, And Nathan said, My lord, O king, hast thou said, Adonijah shall reign after me, and he shall sit upon my throne? For he is gone down this day, and hath slain oxen and fat cattle, and sheep in abundance, and hath called all the king's sons, and the captains of the host, and Abiathar the priest, and behold, they eat and drink before him, and say, God save King Adonijah. But me, even thy servant, and Zadok the priest, and Benaiah the son of Jehoiada, and thy servant Solomon, hath he not called. Is this thing done by my lord the king? And thou hast not showed it unto thy servant, who should sit on the throne of my lord the king after him? E disse Natã: Ó rei meu senhor, disseste tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei e aos capitães do exército, e a Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem, Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi feito isto da parte do rei, meu senhor. E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? Okay, so there's about to be a change of dispensation from David to Solomon. Então vemos aqui que existe uma dispensação que vai acontecer de Davi para Salomão. Or rather, let me say this, there's about to be a change of dispensation. David is going to be succeeded. Na verdade, o que eu quero dizer é que Davi está prestes a ser sucedido por outra pessoa. But now you see these two movements arising. Mas agora você vê dois movimentos surgindo. One is represented by Abiathar and the rebellious Adonijah, Um representado por Abiatar e o rebelde Adonias. right? And the other is represented by David and Zadok, E o outro é representado por Davi e Zadok. right? So you have Adonijah and Abiathar the priest Então, de um lado você tem Abiatar e o sacerdote on one Adonias side, em um and side. you have David and Zadok the priest on the other side. Então você tem Davi e Zadok, o outro sacerdote, de outro lado. So you have these two classes of priests, Então você tem essas duas classes de sacerdotes. but one of them has Nathan on their side. Mas um deles tem Natã ao seu lado. And who is Nathan? Nathan's the prophet, E quem é Natã? Natã é um profeta. right? So there's one of these two camps that has the true prophetic message. Então existem essas duas classes, que uma delas tem a verdade profética.
Right? So there's the true priesthood, David, Nathan, and Zadok, and the counterfeit priesthood, represented by Adonijah and Abiathar. Então, de um lado temos Davi, o sacerdote Zadok e o profeta Natã, representado o verdadeiro, e do outro lado Abiatar e Adonias. Let's turn to Romans 1, verse 26, Vamos agora abrir em Romanos 1, verso on page 26, 56 of your notes. na página 53 das notas em português. And it says, "For this cause God gave them up unto vile affections, for even their women did change the natural use into that which is against nature." Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. So you have here that God is giving a people up to vile affections. Nós vemos aqui que Deus ele acaba entregando as pessoas às suas próprias paixões infames. And it's specifically a reference to homosexuality, E isso especificamente se trata da homossexualidade, right? Which is unlawful relations, que é uma relação inadequada, que Right, é which contra a is the- natureza. unlawful union, which another symbol for that, another expression for that rather, Uma outra expressão ou termo usado para isso Bedeutung und ein weiterer Begriff für diese unehrbare Verbindung is the mystery of iniquity. é o mistério da iniquidade. So you have this group of people Então você tem esse grupo de pessoas whose experience is characterized by the mystery of iniquity. que têm sido caracterizados pela imagem da iniquidade, mistério da And God is iniquidade. giving them up. E Deus tem Right? The Holy entregados a Spirit is eles. ceasing to strive with them. E o Espírito Santo para de incomodá-los, de lutar So por there's eles. another line of thought that is conveying this idea that souls are making final decisions in this time period. Então vemos que nessa linha de pensamento as almas estão tomando suas últimas decisões no período em que vivemos atualmente. I'll just lay down some of the thoughts that we've been laying out. Eu vou colocar mais algumas coisas aqui. Counterfeit movement. Also eine Gegenbewegung sozusagen, das Geheimnislosigkeit und dass der Charakter versiegelt ist. Okay. Okay, in the time that we have, Então, no tempo que temos agora, let us turn to Ezekiel 1, verse 26. vamos ler Ezequiel 1, verso 26. And it says, "And above the firmament that was over their heads was the likeness of a throne, as the appearance of a sapphire stone, and upon the likeness of the throne was the likeness as the appearance of a man above upon it."
E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra e de safira, e sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima, sobre ele. Sorry, I'm actually realizing that in order to completely lay out this thought, we don't have time in the time that we have remaining. So let's just look at another one in the time that we have left. Let's look at Nós vamos John ler, chapter 1, verse 26. nós vamos ler, na verdade, outro verso agora, porque não temos tempo para desenvolver esse assunto que eu estava querendo falar com vocês. Então vamos ler João 1, verso 26 ao verso 28. And it says, John answered them, saying, I baptize with water, but there standeth among you one whom ye know not. He it is whose coming after me is preferred before me, whose shoes latchet I'm not worthy to unloose. João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não reconheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Right, so you see John the Baptist, Nós vemos que João Batista, and there's this change of dispensation taking place. existe uma mudança de dispensação acontecendo aqui. Or rather, there's a change of the God that is happening from John to Christ. Na verdade, existe uma mudança que vai existir de João Batista para And I won't Jesus. profess to understand all that this verse is teaching in this context, E para entender o que esses versos querem ensinar neste contexto, but in this movement, certainly in 2014, we begin to see a change. mas desde 2014 nós temos visto que uma mudança começou a acontecer. I'll just continue rather than the other. Eu vou continuar a leitura. So you have John the Baptist, and he's identifying that Christ is among them. Então existe João Batista que fala que Cristo agora está no meio deles. Right. So John chapter 1, verse 26, Christ is among his people. Então em João 1, verso 26, João identifica Cristo no meio do povo. Right. So what does it mean that Christ is among? You- Is among you, is among us. E o que significa que Cristo está no meio de nós? We can look at other times that Christ has been identified as being among his people. Nós podemos ver em outras linhas onde que Cristo foi identificado estando no meio do povo. An example, let's look at Malachi 3, verses 1 to 4. Um lugar que podemos ver é Malaquias 3, do verso 1 ao 4. Malachi 3, verses 1 to 4. Malaquias 3, de 1 a 4. These are familiar verses. São versos familiares. And it says, Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me, and the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant whom ye delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. But who may abide the day of his coming, and who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire, and like a fuller's soap. And he shall sit as refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Then shall the offering of Judah and Jerusalem be pleasant unto the Lord, as in the days of old, as in former years. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives, e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. John 1:26 identifies Christ as being among his people. Então João 1,26 identifica Cristo no meio do povo. And Malachi tells us that when Christ comes to his people or his temple, he's doing a work of cleansing. E Malaquias 3 identifica que quando Jesus aparecesse, ele faria um trabalho de purificação do povo. We also see this when he lived
he cleansed the temple twice. He came to the temple twice. Nós podemos ver isso claramente quando Cristo vem para purificar o templo 2 vezes. And did a work of cleansing where we see the wicked being separated from the righteous. E o que vemos é que existe essa separação dos ímpios dos justos, que quando ele vem fazer esse trabalho. And without understanding everything that this verse is talking about, E sem entender sobre o que todos esses versos querem dizer, I think we can see just in that acho que podemos ver nisso it's speaking of the process of separation that we began to see here. que isso, na verdade, está fazendo um trabalho de separação que começa a acontecer em 2014. And that keeps being testified to in different ways throughout God's word, as we've been seeing. E que isso testifica e é comprovado através de toda a palavra de Deus, como temos visto. Okay, so I think we've covered enough of these chapters and verses Eu creio que nós vimos vários capítulos e versos falando sobre o assunto. I guess, on one level to understand the concept, Bem, pelo menos para entender qual é o conceito and hopefully to be able to go through the very many that we haven't covered for yourselves. Agora eu creio que vocês podem cobrir mais o assunto por vocês mesmos. Right, so when we continue our study tomorrow, Então continuaremos nosso estudo amanhã we'll be looking at 151 as a prophetic symbol. e veremos o número 151 como um número profético. Right, let's close. Então vamos fechar. Father in heaven, we thank you for your word. Senhor, nós agradecemos pela tua palavra. Please bless the proceedings of the rest of the day Por favor, esteja com as outras apresentações durante o dia. and in the things that we've just heard, help us, Lord, to make them our own. E as coisas que nós acabamos de ouvir, Senhor, que possamos continuar a entender por nós mesmos. Help us to internalize what each of these illustrations are teaching Ajude-nos a internalizar o que cada uma dessas coisas quer nos ensinar about where we presently stand in the line of truth. sobre como nós devemos estar nessa linha de verdade. Please bless us now as we break for lunch. Por favor, esteja conosco ao irmos para o We almoço. ask in Jesus' name. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.